Muito bem, pessoal. A gente está finalizando esse estudo com esse tema Resgatando a Natureza da Igreja. A ideia desse estudo é apresentar um novo caminho aí. Na verdade, não é um novo, né? Apresentar um caminho para que a gente possa anunciar o Evangelho de forma mais eficaz. E eu aconselho muito a vocês comprarem esse livro aí, do Michael Gorin, A Igreja Missional na Bíblia, que todo o conteúdo está na segunda página aí no rodapé. Porque todo o conteúdo dessas lições estão baseadas neste livro. Hoje a gente vai encerrar, mas o conteúdo é muito maior do que essas 9 lições que a gente teve aí. Tem muito mais material para a gente ler, para estudar. Então eu aconselho vocês a comprarem, adquirirem esse livro aí, o físico ou no Kindle. A gente viu que a natureza da igreja, ela tem a sua origem lá no chamado de Abraão. Abraão, ele foi chamado para ser pai de uma grande nação e para ser bênção para todas as outras nações. E ao longo dessa jornada do povo de Israel, a gente viu essa aliança sendo renovada e novamente Deus falando para o povo, olha, vocês precisam ser bênção para as outras nações. E Abraão saiu da sua terra com toda a sua família e foi caminhar. Deus mandou ele caminhar, ele foi caminhando. Quando chegamos em Moisés, Deus prepara um cativeiro, né? Deus prepara realmente um cativeiro para o povo de Israel, onde esse povo cresce de uma determinada maneira que até mesmo o faraó e os seus conselheiros estavam preocupados com essa questão. Gente, esse povo está crescendo muito. Deus então prepara a saída do povo de Israel. O povo de Israel sai, a gente conhece bem a história das pragas do Egito. O povo de Israel sai para caminhar novamente, e nessa caminhada a aliança, o chamado de Abraão é que o tempo todo fortalece o povo de Israel. E o povo de Israel caminha em direção à cidade, à terra de Canaã. Mas essa ideia de que Israel precisa ser bênção para as outras nações estava na cabeça do povo, pelo menos de alguns. Mas a gente percebe que ao longo dessa caminhada, Israel começou a achar que isso era exclusividade e não uma responsabilidade. E aí o povo achava que, o povo de Israel, eles estavam pensando que Deus é exclusivo nosso, nós não podemos dividir Deus com as outras nações. E o povo de Israel caminha nessa expectativa, com essa ideia, não, é exclusivo, e se esquece de ser bênção para as outras nações. Qual é a ideia principal? É que todas as nações vizinhas a Israel, e as outras que eles iam chegando perto, deveriam olhar para Israel e ver um exemplo ali de lei, um exemplo de organização, um exemplo de único Deus, né? E a ideia era que as nações olhassem para o povo de Israel e falassem assim, gente, como é que é isso? Um Deus só, um líder só e uma lei específica. Que nação é essa? Nós temos tantos deuses, como que essa nação só tem um Deus? E a gente vê aí nos filmes, nas novelas, né? Essa era a ideia. Quando eles falavam que adoravam a um Deus só, haviam risos. Como assim? São tantos deuses, e o Deus isso, o Deus aquilo. Essa que era a ideia, essa que é a ideia principal até hoje. E é nessa caminhada que a gente tem trabalhado. Qual é o nosso papel como igreja? É ser bênção para os de fora, é ser bênção para as outras pessoas. E aí a gente, nessa longa caminhada do povo de Israel, a gente vê Israel entrando num pedido ao sacerdote, dizendo assim, nós queremos reis igual às outras nações. Parece que Israel havia se perdido nas suas ideias. O que Israel deveria ser para as outras nações estão sendo para Israel, porque Israel agora pede um rei.
pede que seja igual às outras nações, e Deus concede um rei. Esse rei é Davi. Davi, ele é o rei, e agora a nação de Israel deveria continuar sendo bênção, mas agora com um reinado sobre as outras nações. O reino de Israel deveria reinar sobre as outras nações, apresentando ali um rei, sim, mas que acima desse rei havia um Deus que comandava esse rei. Agora a nação de Israel deveria ser um sacerdócio real para as outras nações, e a gente lembra bem o papel do sacerdote, que era levar os pecados próprios e os pecados da nação a Deus. E agora Israel iria, dentro desse papel do sacerdócio real, a nação de Israel deveria apresentar a Deus os pecados das outras nações e fazer com que as nações reconheçam o seu pecado. Essa era a ideia. A ideia original continuava no coração de Deus, mas Israel também falhou nessa parte. E agora Israel é levado para cativeiro, e agora Israel está sob domínio dessas nações que Israel deveria, essas nações que Israel deveria ser exemplo. Agora essas nações aprisionam Israel. Israel precisa agora ser envolvido nessa cultura. A cultura das outras nações agora iria influenciar o povo de Israel. E aí o papel do profeta, o papel do ancião é restabelecido, porque, na verdade, o ancião foi esquecido por esse egoísmo de Israel. O ancião não tinha mais voz, porque agora era o rei que comandava tudo. E agora, no exílio, o papel do ancião é restabelecido. O ancião tem voz. Tudo que o povo de Israel, ou melhor, os profetas, tudo que precisavam de conselho ia nos anciãos, e aí os anciãos, eles davam ali as suas orientações. Uma outra questão muito importante no exílio foi a literatura, que agora os profetas estavam escrevendo, a literatura estavam sendo editadas. Enfim, a gente lê o livro de Crônicas, a gente percebe que o povo do exílio foi incluído na história, porque, se eu não estou enganado, lá no capítulo 9 de 1 Crônica, a gente percebe que o final dessa história é o povo do exílio. Então, o povo do exílio faz parte dessa história. Começa agora uma esperança de um ajuntamento, E, na verdade, a ideia de nação, de ajuntamento, de único Deus, que levantaria uma nova nação, na verdade, uma nova nação que restabeleceria a nação, que esse ajuntamento aconteceria no exílio, começa a ferver nas mentes. Apesar do povo ficar ali muitos anos prisioneiro, a ordem de Deus foi: construam casas, plantem, tenham filhos, casem-se, cresçam novamente, se restabeleçam, porque o tempo vai durar bastante. E aí essa esperança começa a ferver na mente e nos corações do povo de Israel, e eles começam a perceber relembrar melhor esse chamado de Abraão, relembrar que eles precisam ser bênção para as outras nações. E aí nós entramos na lição de hoje, que é esse período intertestamentário, esse meio da história aí, que é aquele período onde entre um testamento e outro, e aí começa a surgir algumas facções, e eu gostaria muito que o Richard falasse sobre essas facções. Bem, vai surgir algumas facções, grupos religiosos, ou também chamado de seitas, e eram meio que ramificações do judaísmo. Assim como existe no cristianismo. Nós temos os reformados, os pentecostais, os tradicionais. Então, isso eram seitas mesmo, eram ramificações do judaísmo. Apesar de que alguns também envolvia política. Então, nós temos aí os primeiros, eram os zelotes. Os zelotes eram um grupo de luta armada. Eles acreditavam que era necessário pegar em armas para livrar Israel do jugo romano.
E eles foram que fomentaram mais na cabeça do povo judeu um líder messiânico guerreiro. Então, quando Jesus veio, o povo queria um Jesus guerreiro, um rei de verdade, qual foi Davi. Davi, praticamente, no Império de Israel, ele que ganhou, foi o maior rei de Israel. Ele tomou muitos territórios em volta da nação de Israel e ele que cresceu o Israel num ponto da nação se tornar um império naquela época. Salomão praticamente só manteve a manutenção, conquistou mais 2 territórios, mas ele manteve o que Davi fez. Então, os zelotes acreditavam que era necessário pegar em armas para livrar do jugo romano. Outro grupo eram os essênios. Os essênios eram um grupo que não teve tanto relevância na história do cristianismo, mas ele era um grupo separatista. O que isso quer dizer? Que eles acreditavam que o povo tinha que se separar do paganismo de todo mundo e manter-se puro. Então eles iam para o deserto, ficavam ali estudando a Torá, jejum e viviam dessa forma. Eles acreditavam assim. Aliás, eu até vi alguma semelhança entre João Batista e os essênios. Até pensei que ele poderia ter sofrido alguma influência dos essênios, porque João Batista vivia separado mesmo do mundo. Outro grupo que eu acho que é o mais famoso é os fariseus. Os fariseus eram compostos pelos doutores da lei, alguns escribas. Era um grupo judaico que surgiu com uma intenção muito boa. A gente estava falando de cativeiro aqui, a gente teve Babilônia, depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa vai cair para o Império Grego. E sob a liderança de Filipe, o Império Grego ganha proporções enormes. E depois ele vai passar o império para o seu filho, que também era seu general, que foi o que deu mais destaque no Império Grego, um homem chamado Alexandre o Grande. E Alexandre era discípulo de Aristóteles. E eles têm a ideia de espalhar ao máximo a cultura grega. Então, eles obrigam que os povos eles tragam para si a cultura grega. E isso com religião, com filosofia, modo de viver. A cultura é conhecida como helenismo grego. E só que veio a religião grega, e os fariseus surgiram exatamente com a ideia de não deixar com que a cultura grega invadisse e substituísse a cultura judaica. Então, o nome fariseu significa aquele que se separa. Então, eles se separam para estudar a Torá e manter ali as tradições judaicas. Surgiram com uma ideia nobre, se perderam com o tempo. Se perderam no próprio egoísmo, na própria lei. Tá? E, para mim, o pior grupo que já existiu judaico eram os saduceus, que eram pessoas que estavam no alto escalão judaico. Geralmente o sumo sacerdote saía dos saduceus, tá? Eram sacerdotes que tinham poder aquisitivo alto, economicamente falando, eram das mais altas classes sociais. Não se importavam muito com quem que estava no poder. O importante para eles era bajular quem estava ali. Para quê? Para manter a posição deles. Apesar de não tão populares como os fariseus pelo povo, os saduceus tinham grande influência, tá? Então ele tinha ali o líder máximo que falava sobre Israel, que era o sumo sacerdote, e tinha umas doutrinas que eles literalmente tiraram da própria mente deles, não existiam base, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em juízo final, não acreditavam em espíritos. É engraçado que, se eu não me engano, em Atos 23, Paulo é levado perante o Sinédrio, preso, e ele vê que tinha fariseus e saduceus naquele julgamento. E os fariseus e os saduceus eram inimigos. A única forma que eles se juntaram era para prender Jesus. Mas eles eram inimigos. E Paulo, percebendo isso, Paulo fala, olha, os saduceus estão me prendendo porque eu acredito na ressurreição.
Ele fez isso para causar um tumulto. Então ele coloca fogo no parquinho, literalmente, ali no Sinédrio. Começa uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus. Era a mesma coisa de falar calvinistas e arminianos. Olha, os calvinistas estão me prendendo porque eu acredito no livre-arbítrio. E aí começa aquela treta enorme ali. Mas existiam os publicanos eram os coletores de impostos. Os judeus odiavam os publicanos porque eles eram considerados traidores. Os escribas eram pessoas que copiavam a lei, então eles também compunham os fariseus, e eu acredito que esses sejam os mais importantes. Eu gosto de destacar sempre, é que um zelote, ele era totalmente contra os publicanos, porque eles consideravam publicanos os traidores da nação judaica. E Jesus coloca um publicano e um zelote no meio dos seus discípulos, para conviver em paz. Embora haja divergência entre todas essas facções, né? Uma coisa havia em comum entre eles. Todos eles se opunham a Jesus, né? Todos eles se opunham a Jesus, não entenderam as palavras de Jesus, que veio, tanto de João Batista quanto de Jesus, que veio anunciar o reino. E aí a gente começa a perceber qual é o papel da igreja nisso tudo. Quando a gente fala de resgatando a natureza da igreja, nós precisamos pensar na mensagem de João Batista e na mensagem de Jesus ao longo do Novo Testamento. E a gente percebe que a mensagem dos dois era anunciar esse reino. E eles não perceberam, eles não entenderam o que era esse reino. O reino para eles era um reino terreno mesmo. E a gente percebe nas Escrituras que a nossa esperança não está nesse mundo, mas eles tinham essa expectativa de uma liderança política que pudesse livrá-los desse jugo dos romanos. E aí eles não compreenderam. A gente vê Jesus pregando ao longo do Novo Testamento que a gente deve pregar aqui um pouquinho mais e aí expandir essa pregação. E eles queriam ficar presos no mesmo lugar, né? Como é bom estarmos juntos aqui, batendo papo. E aí a gente vê Jesus mandando eles para uma missão, depois mandam de dois em dois, e aí quando Deus percebe que eles ainda não estavam se espalhando, vem a perseguição e a diáspora, e eles começam a se espalhar novamente, e parece que na minha visão eu vejo Deus forçando mesmo a barra. Ó, gente, é para espalhar, esse aqui é o meu propósito desde o chamado de Abraão. É espalhar essa boa notícia, é espalhar essa mensagem. E aí, essa minha palavra para os jovens, que é o propósito dessas lições, e também para todos que porventura estarão vendo esse vídeo, é que a gente precisa anunciar esse evangelho aonde nós estamos. Essa que é a ideia, ser bênção aonde nós estamos. A gente vem trabalhando ao longo de um tempo sobre essa questão de o cristão em tempo integral, o discípulo em tempo integral. Nós precisamos anunciar o evangelho em tempo integral, onde quer que estejamos. E aí a gente vai espalhando essa semente. Mas eu não vou ver os frutos. Não importa se você vai ver os frutos ou não, mas a ideia inicial de Deus, o pensamento inicial de Deus é que nós sejamos bênção para todas as nações e para todas as pessoas hoje como igreja. Tem uma frase, eu acredito que seja do Ricardo Agreste, porque eu ouvi dele: igreja só é igreja quando é para os de fora. E se a gente pensar em igreja como privilégio somente, a gente não sai. A gente não percebe nem, a gente não cumpre nem o conceito de igreja, né? De eclesia, que é igreja para fora mesmo, anunciando esse evangelho. E Jesus vem o tempo todo chamando as pessoas ao arrependimento. Isso precisa ficar muito claro. Quando nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos uma mudança de vida. Nós anunciamos o arrependimento das falhas, dos pecados. E olha que pecamos o tempo todo. E a gente precisa o tempo todo se converter a Deus, né? Voltarmos para Deus, restabelecermos a nossa caminhada.
E, como eu disse, adquiram o livro. O conteúdo do livro é muito maior do que essas 9 lições que a gente deu aqui. Mas eu quero apresentar para vocês, né? E depois eu acredito que o Richard possa colocar isso na filmagem. Eu quero apresentar hoje um modelo aqui. Qual é o problema hoje que nós sofremos, né? Como igreja. A gente tem algumas molduras, né? E alguns modelos de igrejas. E aí você vai se familiarizar com algumas delas. Como eu disse, a gente vai disponibilizar isso na própria filmagem. Tem como, né? Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa no que são as bases de cada igreja. E aí a gente pensa o seguinte: quais são as bases eclesiológicas de cada igreja? Ou seja, o que a igreja pensa dela mesma, né? E a gente viu ao longo dessa série de estudos aí, e nesse resumo de hoje, qual é a natureza da igreja? É ser bênção para as outras nações, para ser bênção para as outras pessoas. Mas quais são as bases eclesiológicas de uma igreja? Quem é o líder nessa igreja? O que a membresia representa para essa igreja? O que eles pensam como membresia dessa igreja? Qual é o papel do líder? Qual é a relação maior entre as pessoas, desse líder com essa membresia? Como é medido o sucesso dessa igreja? Como que é a reprodução dessa igreja? Como que essa igreja cresce em relação a números? A disciplina. Como que essa igreja convive com a disciplina? Chamar a atenção, ser disciplinado. E qual é a palavra-chave dessas igrejas? Então, essa é a moldura. Toda a igreja se baseia nessa estrutura que eu acabei de mencionar. Mas hoje nós temos 2 tipos de igrejas que nós estamos incluídos. E aí a nossa proposta é uma terceira visão que vai confrontar essas duas. Nós temos hoje a igreja convencional, né? Aquelas igrejas que têm como base eclesiológica a tradição. Elas não abrem mão da sua tradição. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer desse jeito. Elas não abrem mão dessa tradição. Quem que são os líderes nessa igreja convencional? Os líderes, o líder é um capelão. Quem é o capelão? O capelão é aquele que consola. Eu sou capelão e o tempo todo nos nossos estudos, no nosso preparo, a única função nossa é consolar as pessoas. Aquele que está doente, aquele que está com problemas psicossomáticos, aqueles que estão sem teto, sem comida. A função de um capelão é consolo, alívio do espírito, alívio da alma. Essa é a função do capelão. O líder numa igreja convencional, ele é um capelão. Portanto, a membresia dessa igreja convencional são pacientes. São pacientes que precisam desse consolo. O papel desse líder, então, é consolar. Só levar consolo. Não há mais nada que motive esse líder a não ser o consolo. Levar a satisfação física e espiritual para essa membresia. E a relação maior, então, desse líder é de visitação. O líder de uma igreja convencional, ele precisa visitar muito para que esses pacientes sejam atendidos nas suas necessidades. Portanto, o sucesso dessas igrejas convencionais é medido no bem-estar dos pacientes, ok?
E a reprodução, então, é posto de saúde. Quanto mais pessoas curadas nas suas dificuldades espirituais e emocionais, melhor é a reprodução. Elas vão passando para outro. Olha, o pastor é bom, ele visita, ele consola o tempo todo. A disciplina nessas igrejas vira uma eutanásia. Porque se o papel do capelão, que é esse líder, é consolar, se ele chama a atenção do membro, o membro sai. É morte para esse membro. Ele não aceita a disciplina, porque o papel do líder nessa igreja convencional é consolar, é trazer consolo. Então, se você disciplina uma pessoa numa igreja convencional, você acaba com ela acaba saindo e partindo para uma outra igreja. E a palavra-chave é a manutenção de toda essa estrutura. Por isso eu aconselho um outro livro, A Trelice e a Videira, que fala exatamente sobre esse cuidado que não podemos ter somente nas estruturas. E dentro de uma igreja convencional, a palavra-chave é manutenção, fazer manutenção de toda essa estrutura. Essa é a igreja convencional. Com certeza, você tem algumas igrejas que estão dentro desse modelo aí de igreja. A outra igreja é a igreja consumista. Essa igreja ela surgiu em resposta a essa igreja convencional. Não, a gente precisa de uma igreja que seja mais, que atenda melhor aos desejos do público. Eu sou músico e uma das piores coisas que aconteceram dentro da igreja foi o movimento gospel. O movimento gospel veio trazer para a igreja uma destruição no conhecimento da igreja. Então, a gente, lendo essa história hoje, a gente percebe como que esse movimento, quando ele surgiu, trouxe desespero para a igreja. Há quem diga, né, e isso eu tirei de um livro, há quem diga que esse circo de horrores, né, surgiram nas igrejas por causa desse movimento gospel. Hoje a gente canta umas coisas sem nenhum conteúdo. Nas igrejas consumistas, eles não dão a mínima para as letras das músicas, eles simplesmente querem fazer o movimento. Mas quais são as bases eclesiológicas dessas igrejas consumistas? Sociedade de consumo. O que o povo quer? E é isso que a gente vai dar. Então, o líder dessas igrejas consumistas, eles são empresários. O pastor, ele é um empresário. Ele quer a satisfação dos seus clientes. Porque a membresia dentro dessas igrejas consumistas, eles são clientes. O cliente precisa estar satisfeito, portanto, se o cliente está satisfeito, a igreja está bem. Então, o papel desse líder é impactar os seus clientes. E aí você vai começando a perceber alguns modelos de igrejas dentro dessa moldura aí de consumista. A relação maior são eventos, culto-eventos. As igrejas consumistas, eles fazem muitos eventos. Quanto mais eventos, mais os seus clientes estão envolvidos, mais eles vão ficar satisfeitos e então o sucesso dessa igreja é medido em números, não em qualidade. Não há uma preocupação com a qualidade. Por mais que os empresários, que são os líderes dessa igreja, são os pastores empresários dessa igreja, por mais que eles digam que eles estão envolvidos com o evangelho, mas o fator de sucesso dessas igrejas é o número de pessoas. Quanto maior o número de pessoas, melhor. E aí a reprodução é por franquia. Ou seja, todas as igrejas, elas precisam seguir o mesmo padrão. E há algumas delas que até o jeito de falar desses pastores empresários são iguais. E aí é franquia, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Quando alguém faz diferente, vamos lá que tem alguma coisa errada naquele empresário, os clientes não estão satisfeitos, que são os membros. A disciplina, esquece, não há disciplina, não se chama atenção.
Só se chama atenção numa igreja consumista quando a coisa se tornou pública. E aí precisa haver ali um meio de chamar a atenção. A palavra-chave é a satisfação dos clientes. E aí que entra a nossa lição ao longo dessa série aí. A gente apresentar uma igreja que seja missional e não convencional e não consumista. Eu quero aqui deixar claro que quando a gente fala de tradição, a gente não está falando de princípios bíblicos. Uma igreja não pode abrir mão dos princípios bíblicos, mas pode abrir mão de algumas tradições, de algumas estruturas. E dentro desse modelo que a gente quer apresentar, que é uma igreja missional, qual é a base eclesiológica dessas igrejas, dessa igreja missional? A própria natureza da igreja, o que a gente vem trabalhando ao longo dessa série, que é ser bênção para as outras pessoas. O líder, ele é um mentor, ele é um facilitador. O líder de uma igreja missional, ele quer que outros líderes surjam para que dê continuidade ao processo, numa possível plantação de outra igreja ou numa saída desse líder. A igreja continua porque esse líder ele foi um mentor, ele foi um facilitador, ele deixa pronto outros líderes. Quanto mais líderes numa igreja missional, melhor é para a obra e para a divulgação do evangelho e para a divulgação dessa natureza da igreja que é o próprio evangelho, que é Jesus Cristo. A membresia, o que é a membresia numa igreja missional? Eles são discípulos, eles são membros, pessoas preparadas para fazer outros discípulos. Você pode ser um membro da igreja e não ser um discípulo. E essa frase tem causado alguns desconfortos em algumas pessoas. Porque você pode ser um membro da igreja, mas não ser discípulo. Numa igreja missional, todos os membros são discípulos de Jesus. E o papel desse líder é equipar. O papel desse mentor, desse facilitador, desse pastor, desse evangelista, é equipar as outras pessoas, equipar os discípulos para que eles possam fazer o trabalho de formar outros discípulos. A relação maior entre as pessoas não é visitação e não é eventos, e sim discipulado. Se você, numa igreja missional, se o membro é um discípulo, a função do discípulo é fazer outro discípulo. Então a relação maior é de discipulado. Não é o mentor, não é o pastor, o facilitador que é a pessoa que discipula o tempo todo, mas toda a igreja são discípulos e o papel é discipular. O sucesso da igreja missional, então, ela é medida na maturidade desses discípulos. Quanto mais maturidade cada discípulo, melhor esse discípulo vai fazer outro discípulo. Ele está maduro para fazer outro discípulo. Então, o sucesso dessas igrejas missionais são medidos na maturidade. A reprodução, portanto, é de multiplicação. Cada um fazendo um discípulo. No final de um ano, se cada um fizesse um discípulo, o dobro da igreja, teríamos o dobro de uma igreja. Essa que é a reprodução. A disciplina nessas igrejas causa restauração e não eutanásia. Numa igreja missional, quando o discípulo ele é disciplinado, isso traz para ele restauração, crescimento, um passo para a maturidade. E a palavra-chave é a própria missão da igreja. Então, essa tem sido o desafio das nossas igrejas quando falamos de resgatando a natureza da igreja. E ao longo do Novo Testamento a gente vê que o papel de Jesus era reunir esse Israel, que somos nós hoje, a igreja. Que Deus abençoe aí as nossas vidas, possamos entender esse princípio de igreja, que você comece a pensar um pouco mais nesse assunto, que você é um discípulo de Jesus, que você pode anunciar o Evangelho onde quer que você esteja,
Esse não é um papel exclusivo do pastor, ou dos diáconos, ou do presbítero, ou de qualquer liderança que você tenha na sua igreja. Esse é um papel seu, é um papel meu. Nós podemos fazer isso e restaurar essa natureza da igreja. Nós vamos orar, encerrando aqui esse estudo. Esperamos que possa ser benéfico isso aí para você. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de anunciarmos o Teu Evangelho, de falarmos sobre o amor do Teu Filho Jesus Cristo por nós naquela cruz, de falarmos do nosso papel, da nossa missão como igreja, como discípulos do Senhor, que é sermos bênção para as outras pessoas. Que Teu Santo Espírito aplique isso em nós, nos dê essa capacidade e que possamos colocar isso em prática. Abençoe a todos que estarão assistindo esse vídeo, que estarão ouvindo essa palavra, que possam ser abençoados como fomos abençoados ao longo dessa série de mensagens. Em nome de Jesus, amém.